Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, para continuarmos a nossa resolução de questões de cinemática, tá? A gente, no vídeo passado, concluiu aqui a questão 4, tá? E agora a gente vai dar a introdução à forma com que esses conteúdos aparecem no Enem, ok? Então, temos aqui algumas questões de Enem, tá? E a questão 5, Enem 2021 PPL, diz o seguinte: no dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizons atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta não Plutão. Nesse instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma mensagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora da Terra é. Então, pessoal, o que é que ele quer? Ele quer o tempo. Tá? Ele quer o tempo. Um forte indicativo disso, além do que está escrito no texto, é a unidade dos itens. Todos os itens aqui estão com a unidade de segundos, e a gente sabe que segundos é uma unidade de tempo. Nós precisamos fazer 3 coisas nessa questão aqui, tá bom? Inicialmente, obviamente aqui, como nós estamos tratando somente de questões de movimento uniforme, de cinemática, você já sabe que você vai resolver isso aqui com alguma das equações da cinemática, tá? No Enem, obviamente, você tem aquele conjunto de outros conteúdos, você pode acabar se confundindo e pensar que é um ou outro, e aí fazer baralhar tudo na sua cabeça. Porém, nós temos uma observação aqui. Percebam que as informações que a questão trouxe foi única e exclusivamente distância, velocidade, ela quer o tempo. Não tem nenhuma outra informação aqui que você consiga executar outro comando a não ser da velocidade média, tá? Até porque, se nós fizermos aquela famosa tabelinha, né, do que é que a gente tem aqui, vamos lá. Distância da sonda, distância é distância. Então, distância é o nosso espaço, que é de quanto? 5 bilhões de quilômetros. Aí, vamos lá, pessoal. Primeira observação. Vocês estão vendo aqui que aqui está em notação científica e todos os itens estão em notação científica, em base de 10, tá? Bilhão, pessoal, bilhão é 1000 vezes maior que o milhão. Então, se o milhão a gente sabe que é 10 a sexta, o bilhão é 10 a nona, né? 10 a nona. Então, aqui nós temos 5 bilhões de quilômetros. E a velocidade, V, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E ele quer o tempo, tá? Nós sabemos que o tempo é espaço dividido pela velocidade, né? Basta nós pegarmos lá naquela equação, na famosa equação, né? Delta V é delta S sobre delta T. E aí a gente consegue extrair, né? Multiplicando esse cara por esse cara, que na verdade, né? O delta T pode ser escrito como delta S sobre delta V, ok? Só que nós temos um outro detalhe aqui. A velocidade está em metro e aqui está em quilômetro, tá? Nós precisamos pegar esse espaço aqui de novo e multiplicá-lo mais uma vez por 1000. Por quê? Vezes, né, 10 a terceira, que é 1000. Por quê? Para a gente transformar essa medida em metros. E dá 5 vezes 10 bases iguais, a gente soma o expoente, né, a multiplicação. 9 mais 3, 12. Então nós temos aqui 5 vezes 10 a 12 metros.
tá? Basta agora a gente dividir tudo na mesma unidade, metro e metro. 5 vezes 10 a 12, dividido por 3 vezes 10 a 8. Aqui, galera, é o seguinte. Não sei dividir 5 por 3. Não sei dividir 5 por 3. Né? Olha para os itens. Pessoal, 5 dividido por 3. Não sei dividir. Mas eu sei que isso daqui dá menos que 2, não dá? Não dá menos que 2 isso aqui? Porque 2 vezes 3 é 6. Né? Então, eu sei que 5 dividido por 3 é um número menor que 2. Então, ó, vai embora e vai embora. Excluí 3 itens, só ficaram 2. Só ficaram 2 itens. Aí olha aqui, 10 a 12 e 10 a 8. Quando eu divido essas bases de 10, 10 a 12 dividido por 10 a 8, eu faço a repetição da base e subtraio os expoentes. 12 menos 8 é 4. Ou seja, eu sei que vai dar algum número menor que 2 vezes 10 a quarta. Qual é o único que tem aqui? Item D. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque quando ele pede o valor mais próximo, a questão está dizendo que é uma aproximação. Essa divisão não dá uma divisão exata. Tá? 5 dividido por 3, pessoal, dá 1,666666666. Então, você tinha aqui, ó, esse item 1,6 como distrator. Tá? Porque a partir do momento que você dividisse 5 por 3, você já marcaria logo 1,6. Tá? E a gente sabe que por aproximação, 1,6666666 é 1,7. Tá? E é 10 a quarta porque nós temos que transformar esses quilômetros para metros. Se a gente dividir do jeito que está aqui, 5 vezes 10 a 9 dividido por 3 vezes 10 a 8, certamente você irá marcar 1,6 vezes 10 a 1. Tá? E não é. É o item D. Ok, pessoal? Vamos lá. Questão 6. Questão 6. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então vamos lá, aqui são 2 situações, certo? 2 momentos aqui. No primeiro momento, nós temos uma velocidade máxima de 80 km por hora e um espaço de 80 km. Ou seja, qual é o tempo que o cara leva para percorrer 80 km a 80 km por hora? 80, 1 hora, né? Se o espaço é de 80 km e eu percorro 80 km em 1 hora, o tempo gasto é 1 hora. Tá? No segundo momento, nós temos o comprimento de 60 km. Então, o espaço aqui é 60 km e a velocidade é de 120 km por hora. Perceba de novo. Se eu percorro 120 km em 1 hora, um espaço de 60 km, eu vou percorrer em 0,5 hora. Não é? 0,5 hora. Ou seja, metade de 1 hora. 0,5 hora. Logo, se eu somar as 2 condições aqui, qual é o tempo necessário para realizar? 1 mais 0,5 é 1,5, que é o item C. Ok. Vamos lá, pessoal, para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. O famoso fotossensor, né?
Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 quilômetros por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre dois sensores no tempo de 20 milissegundos, tá? Esse Mzinho aqui, pessoal, não é metro não, tá? É mili. Isso aqui é uma reclamação que eu tenho a fazer pro Enem, tá? Quando vocês fazem a expressão desse M aqui, isso daqui, para quem está ali nervoso, para quem não está tão atento, pode supor como metro. E aí o cara fica confuso aqui, metro segundo, não nem entende o que é isso daqui, tá? Porque o mili, pessoal, deveria ser expresso dessa seguinte maneira: milissegundos, né? É uma unidade, é uma base de 10 isso aqui. Esse mili representa 10 a menos 3, tá? Isso é uma notação científica, tá? Então, é uma reclamação que eu tenho a fazer pro Enem aí, tá? Mas vamos lá. De acordo com a resolução número 396 do CNT, né, Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidades de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem tolerância de mais 7 km por hora, além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade registrada pelo aparelho? Pessoal, aqui nós temos uma séria observação a fazer. Nós vamos descobrir qual foi a velocidade captada pela máquina, né, realizando esse cálculo, e a velocidade que nós vamos encontrar será a velocidade acrescida dessa tolerância, ok? Então, quando nós encontrarmos o valor, nós teremos que retirar esses 7 quilômetros. A questão está dizendo isso, que a velocidade marcada pela máquina ali registrada já será o registro acrescido desses 7 quilômetros, tá? Então vamos lá. Ele percorre uma distância de 50 centímetros entre os dois sensores. 50 centímetros, pessoal, vamos passar isso aqui para metro, e nós vamos encontrar 0,5 metro, né? 0,5 metro. O tempo, né, isso aqui é o espaço, o tempo será de 20 milissegundos, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? 20 vezes 10 a menos 3 é 0,02 segundos, ok? Velocidade é espaço pelo tempo. Logo, velocidade será 0,5 dividido por 0,02. Aqui, pessoal, nós temos um grande problema com a maioria dos brasileiros que realizam a prova do Enem. Divisão com decimais. Tá? Divisão com decimais. Para a gente anular essas vírgulas aqui, nós podemos fazer um processo simples, que é o processo de multiplicação. Tá? Como é que eu mando embora esses dois zeros aqui embaixo? Se eu multiplicá-los, esses números aqui por 10, aqui em cima, vezes 10, vezes 10. Eu vou ter 0,5 vezes 10, é só tirar essa vírgula daqui, né? Então, 5. 0,02 vezes 10 é 0,2. Ainda tem a vírgula aqui embaixo. Então eu vou multiplicar por 10 mais uma vez. 5 vezes 10 dá 50. E 0,2 vezes 10 dá 2. Então, encontramos uma divisão que facilmente eu faço. 50 dividido por 2 é 25. Ou seja, a minha velocidade é de 25 metros por segundo. Metros por segundo. Olha para cá para o texto. Em qual unidade está a resposta? Quilômetros por hora. Então esse meu metros por segundo aqui vai ter que ser transformado em quilômetros por hora. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 3,6. Então, 25 vezes 3,6, pessoal. 25 vezes 36. Depois a gente coloca a vírgula. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 3 vezes 5 é 15. Vai 1 para cá. 3 vezes 2 é 6. Com 1, 7. Então aqui nós temos 150 com 75, né? Nós temos aqui 900. 900, pessoal, tinha uma vírgula aqui, não é? Coloca a vírgula aqui, voltando uma casa.
Então isso daqui dá 90 quilômetros por hora. Isso daqui é a resposta, pessoal? Não. Isso daqui a gente encontrou com aqueles 7 quilômetros acrescidos. Nós temos que retirar esse camarada. Então 90 menos 7 é 83 quilômetros por hora, que foi a velocidade registrada pelo sensor. Item C. Galera, agora a gente vai ver algumas questões de MRU, né, fora do contexto do Enem, tá? Essas questões aqui elas são mais semelhantes a vestibulares como o FUVEST, né, vestibular da USP, tá? Então assim, é outro tipo de questão, tá? No instante t0, um corpo encontra-se na tá? Posição 3 metros, com relação ao sistema de referência, movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo. Assinale a alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel. Pessoal, quando a questão ela trata de posição, na maioria das vezes ela quer função horária. Então a função horária ela é descrita por S é igual a S0 mais VT, tá? S é igual a S0 mais VT. Isso daqui a gente encontra extraindo daquela nossa equaçãozinha, né? Delta S é igual a delta V, né? Ou delta V é igual a delta S sobre delta T. A gente encontra extraindo daquela equação. Tá? Isso daqui é a função horária. Na função horária, isso daqui é a posição final do objeto. Esse daqui é a posição inicial. Esta é a velocidade e esse é o tempo. Se ele diz que encontra-se na posição 3, então quer dizer que S é igual a 3 mais movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade aqui é positiva, né? Ó, positiva, 10 metros por segundo. Então, mais 10 vezes T. Logo, a resposta correta é o item A. Ok? Pessoal, na questão 9, ela começa a trabalhar a questão de gráfico, né? No gráfico, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se, então, afirmar que o módulo da velocidade do corpo, vamos lá, item A, aumenta no intervalo de 0 a 10. Pessoal, qual é o intervalo de 0 a 10? É isso aqui, ó, 0 a 10. Tem alguma comprovação de que isso aqui está aumentando? Pelo contrário, né? Aqui é constante, pessoal, ó. A velocidade aqui é constante, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, tá? Se a gente for calcular ela, o espaço aqui é 50, né? E o tempo aqui é 10, né? Aqui nós temos a velocidade de 5 metros por segundo, constante, então não aumenta coisa nenhuma. Diminui no intervalo de 20 a 40? 20 a 40. Pessoal, aqui ela está diminuindo? Também não, é constante do mesmo jeito, olha aqui, ó. Retas constantes, pessoal. Isso aqui não tem nada de diminuir, ela é constante, ok? Falso também. Tem o mesmo valor em todos os... Não, esse daqui nem adianta ver, né? Aqui não tem mesmo valor em todos os pontos, nem a pau, né? Então, errado também. É constante e diferente de zero no intervalo de 10 a 20. Olha aqui, que legal. É constante. Diferente de zero no intervalo de 10 a 20. E aí, pessoal? Ela é diferente de zero? Vamos dar uma olhada para ela aqui. Vou apagar tudo isso aqui. No intervalo de 10 a 20, nós temos isso daqui, né? Ó, 10 a 20. Aqui nós temos uma reta constante. Tá? Qual seria o valor dessa velocidade aqui? No intervalo de 10 a 20, nós temos um ΔT, né, de 10 segundos. E a posição dela, né, de 10 a 20 segundos, é de 50. 50 dividido por 10 é 5 metros por segundo, certo? Ela é constante e é diferente de zero, sim. E aí, diferente de zero, né? E aí, pessoal, essa análise está correta? Não está correto, pessoal. Se você parar para pensar aqui, ó, se esta reta ela está constante, aqui, né, retinha, isso significa o quê? Que o nosso objeto ele está parado. Então quer dizer que no intervalo de 10 a 20 ele ficou parado. Se ele é parado, a velocidade é igual a zero.
né? Então isso aqui também está errado. É maior no intervalo de 0 a 10? 0 a 10, agora sim, espaço 50, tempo 10. 50 dividido por 10 é 5 metros por segundo. Se você for calcular, ela realmente é a maior entre todos os intervalos, né? Então, a resposta correta é o item E. Aqui na questão 10, ele diz o seguinte: considere os seguintes gráficos que descrevem o movimento de diferentes móveis em relação às suas distâncias e suas velocidades e acelerações. Assinale a alternativa que contenha todas as situações que podem descrever um movimento uniforme retilíneo. Então vamos aqui analisar. Analisando aqui no primeiro, nós temos velocidade por tempo. Isso daqui, pessoal, é o que? Velocidade por tempo. Velocidade por tempo é o que? Pessoal, velocidade por tempo é aceleração, tá? A aceleração, ele descreve um movimento uniforme, hein? A aceleração aumentando aqui, ó. Não, né, pessoal? Então o 1 já era. No 2, espaço por tempo. Espaço por tempo é o que, pessoal? Hein? Distância por tempo é velocidade. Aqui nós temos uma velocidade que não se altera, né? Uma velocidade constante, né? Aqui o objeto, ele basicamente, se você for olhar na linha de movimento, ele está parado, né? Parado, tá? No 3, aqui é a aceleração por tempo. Aceleração por tempo, pessoal. Isso aqui exprime um gráfico de MRU, né? Retilíneo uniforme? Não. Espaço por tempo. Isso aqui é o quê? Uma velocidade que está caindo, né, pessoal? Um movimento retrógrado aqui. Então, se ele está representando um movimento retrógrado, provavelmente ele é o único, né, que descreve uma situação aí, movimento retilíneo uniforme, item B. Então, pessoal, isso foram as nossas questões de hoje. Tá? Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, né, de Entendendo Física com Problemas, a gente vai resolver algumas questões, né, de MRUV, tá bom? Então aí a gente vai começar a introdução da aceleração, ok? Valeu, pessoal, e até a próxima aula.